Olá, inspirados, inspiradores. Olá para quem inspira e também quem se inspira. Estamos começando mais um episódio do podcast Me Inspira. Eu sou Moa, estou aqui com a Marcela, minha companheira, parceira, dupla de vida e de podcast. Olá, pessoal. Hoje é um grande prazer estar aqui com esse casal tão requisitado. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu sento com vocês dois numa mesa e escutar a história de vocês. Então, é um prazer mesmo e é uma oportunidade também para as pessoas se inspirarem na história de vocês. Esse casal que a Marcela está falando é o José Luiz Turmina, mais conhecido como Kiko. Talvez alguns aqui que conhecem o Kiko vão pensar, mas quem que é esse José Luiz? E a excelentíssima esposa, Ieda Turmina. A dona do coração dele. E a chave do cofre também. Inclusive, ou seja, ela tem tudo. E a gente vai bater um papo aqui com ele sobre essa trajetória empresarial, né? Eles vão contar um pouco da história de como surgiram alguns negócios, né? A gente vai falar um pouco da Unis Distribuidora, que é hoje uma das maiores distribuidoras atacadistas do Brasil, faz parte também de um grupo de empresas aí que é uma referência em nível nacional. Então a gente vai bater um pouco desse papo, conhecendo um pouco dos bastidores, porque não é tão comum um casal empreender junto. A gente vai querer conversar um pouco com vocês sobre isso. Então, uma satisfação e obrigado por terem aceito o convite. Tá com vocês. Boa tarde, então. Bom estar aqui. Bem-vinda, Ieda. Muito bom estar aqui com vocês, então. Vamos conversar um pouquinho, contar a nossa história, né? Tem algumas coisas que vocês podem tomar como verdade para vocês e algumas talvez não encaixem com todos vocês. Mas vamos falar do nosso jeito de empreender. Show. Isso aí, essa é a ideia. Muito bem. Pessoal, eu vou pedir para vocês contarem, então, a história do início, né? Da onde que veio essa ideia, como que apareceu a distribuição, veio herdado de uma família muito rica de vocês são de São Paulo, do interior, eu preciso que contextualizem e também que vão contando como é que vocês foram ficando juntos até aqui e se somando. Afinal, o sucesso ele tem a ver com a empresa e com a família, né? Com certeza. Me falaram que era descontraído, né? Então, vai lá. Obrigada. Não respondendo ela agora. Tá, combinado. Tá. A primeira cantada que eu dei na Ieda, adorei. Revelações. Ela tinha 14 anos. Né? E não era no WhatsApp, Ela me deu um fora nos 14, mas aos 18 a gente começou a namorar depois. Muito. 4 anos tu ficou esperando ela, então isso... Não, esperando, né? E ela cozinhando. Entendi. Deu um time ali, nós acabamos... Tinha stakeholders. Isso era na cidade que vocês moravam? Em Marau. Né? Marau. Então, e aí... Acho que para falar um pouquinho desse início, né? Quando nós começamos a namorar, já tinha loja. Tinha loja de discos. Já tinha loja. Stipson. Disco, aquele Stipson. disco... Vinil. Vamos pensar para aqueles jovens que estão nos ouvindo, que não sabem o que é. O disco era como se fosse um CD, só que maior, e tocava num toca-disco. Esse era o disco. E tu tinha quantos anos? Tinha 18. 18 anos. Meu primeiro negócio, na verdade, não foi nem a loja. Foi gravar fita pirata. Né? Passar de disco para fita, é isso? Passar de disco para fita, antes de abrir a loja. Né? E aí... Isso. Democratizando informação, né, gente? É isso, né? Nem fosse hoje, eu acho. Mas era outros tempos. Evoluir era pouco, era em casa. E aí, como o negócio foi crescendo, abri a loja. Em seguida não, né? Isso demora um ano, sei lá. Eu montei um som mecânico na época. E tinha demanda em Marau, tinha demanda. Marau, tocava em Casca, tocava no interior, né? E aí a gente mudou a loja, daí a gente já estava com a gente, né? Já. Estavam casados? Não. Ainda não, namorando. Tu topava mesmo namorando? Trabalhar. Isso é trabalhar e ficar, olha que interessante. Ela te amava, homem? Eu já tô entendendo. Eu não quero dar spoiler, mas já conheço um pouco da história. Na verdade, o Kiko já aproveita a mão de obra da Ieda desde o namoro. Eu já tô entendendo, mas vamos lá. Eu tô babada nisso. Já fui balconista, já fui desenhista. Porque eu achei que tu era porque já tinha assinado. Ela nem tinha assinado ainda. Foi quando eu trabalhava de desenhista, né? Desenhista. Mas a gente começou, ela foi balconista de uma livraria, né? Isso, Eu fui faxineiro de oficina antes disso. Mas vamos um pouquinho mais para frente, tá. acho que a gente não... Vai indo. Não amarrar muito. Vai rodando a fita, como diz outro. Acho que é importante falar que os dois são de famílias bem humildes, né? Meu pai foi um soldador da Metasa, né? Se aposentou lá.
ele ganhava para sustentar nós, né? Então, quando fui fazer faculdade, eu tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade e pagar o ônibus, inclusive, para vir para Passo Conheço Fundo, essa né? realidade. Então, nada veio de graça. Foi tudo muito sofrido. Não foi herdado. Não, nada foi herdado. E a tua história tu conta, então. Qual que era a tua formação, Ieda? Chegou a terminar a faculdade? Sim, eu fiz desenho. Desenho. Que interessante, olha só. E porque eu era desenhista, trabalhava com engenheiro, então fui para desenho, né? Artes em desenho. Depois fiz propaganda também, né? Fiz bacharelado em propaganda, mas não era o que eu queria, né? Porque com o desenho e sendo professora ou propaganda, eu não me achava. E dar aula para mim não era uma coisa gostosa, né? Então fiz o estágio, mas não era uma coisa gratificante para mim. O professor tem que amar o que está fazendo. É verdade. Tu tem que É de amar vocação. o que tu faz, É uma vocação também, Isso, né? Então, mas me formei, fiz depois, lá em 98, mais ou menos, daí eu fiz MBA da Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial. Daí, Aí já mais direcionado para a tua Direcionado ao atividade. negócio, né? Bacana. Deus Formei meu. de 2002. Olha, a memória. Ah, Eu sou tu tá péssima melhor de que eu. memória. Porque eu sei, porque eu fiz um ano antes. Ah, entendi. Ia um depois e o outro. Foi fácil. E eu acho que, só para pular um pouquinho, a gente acabou montando a Unis. Então, na verdade, em 85, a gente começou a comprar e vender. A ideia foi do meu irmão. Ele veio morar em Marau também. Ele trabalhava com atacado, era um vendedor, desse representante comercial. E ele que deu a ideia, vamos fazer? Eu disse, vamos. Então, ele veio para lá, a gente montou a Unis. Em seguida, aí a Ieda acabou, junto com a Angelita, foi a primeira esposa do meu irmão, elas tocavam a loja de discos. Nesse meio tempo, eu abri uma loja de roupa um pouquinho antes. Então, quando a gente abriu a Unis, eu fechei essa lojinha de roupa, né, porque era 2 metros quadrados, não, 2 por 2, 4 metros quadrados. Era uma casa de madeira, para ter uma ideia. Mas foi legal. Isso tudo era em Marau. Em Marau, foi uma experiência boa, mas acabou que optamos por, né, montar a Unis. E aí eu e o meu irmão tocávamos a Unis, e a Ieda e a Angelita tocavam a loja já que... Todo já mundo era autônomo. todo mundo já na lida. Aí, alguns anos depois, entrou um outro irmão para a sociedade, falando em Unis, e a gente comprou uma outra empresa, depois a gente separou, daí ficou 2 empresas, aí eles ficaram com uma, eu fiquei com outra, com a Unis, já estava menorzinha do que essa empresa que a gente comprou, e aí ficamos independentes, eu e a Ieda na Unis tocando ela. Isso lá por 89 já, né? Marcelo não tinha nascido ainda. Não, só gente, pra nasci ter em uma ideia. 91. Eu lembro que a Unis, aqui em Passo Fundo, ela era num porão na Presidente Vargas, Isso, né? lá perto. Autopeças Nelinho, né? Ele vendia ferro velho, a Unis era... Embaixo. E às vezes eu dormia naquele porão lá. Pensa que era um frio desgraçado. Meu Deus. Então, teria 1000 histórias para contar. Mas ali, eu acho faço que- essa referência, né, Kiko, porque tá falando 89, né? Então a gente tá falando há mais de 30, né? 30 e tantos anos. Porque quando a gente olha uma história e olha a Unis hoje, parece que surgiu. olha só Querido, que- foi dando olha certo, que empresa sabe? que deu certo, tá? Isso E é grande. muito fácil para quem enxerga O fácil, né? Começou enxergar o fácil. final dessa história, né? Porque as pessoas estão vendo o resultado que tem com os funcionários, né? A estrutura da empresa e tal, mas não é do nada. Então acho que é legal de fazer essa referência porque é uma história de luta de 30 anos ou mais, né? Até das experiências anteriores à própria Unis, né? Eu até lembro da Ieda fazendo faculdade, nós namorava e eu levava ela de volta, né? Aí largava ela em casa, De manhã voltar. aí eu ia para minha casa, lá em Marau. A gente deixava o caixa, o dinheiro, porque a nossa conta era no banco No em Brasil, Marau, em Banco Marau. Brasil em Marau, daí tem um amigo nosso lá que trabalhava no banco, então nós deixávamos um malotinho com dinheiro, com as Os coisas, pagamentos. tudo e bem. movimentava no banco lá. E no outro dia, às 7 da manhã, nós subia. Né? Às vezes, deixava a Ieda aí, ia para Erechim, voltava, viajava. Às vezes eu ficava fora, ela voltava de ônibus. De noite ia à faculdade, voltava com o ônibus da faculdade, nós ia junto, era bem punkzinho. Né? E o que fazia não desistir? Nem quando estava frio, nem quando estava ruim, nem quando não concordava. Me entenda assim o que une o laço e Acho que sustenta. quando tem um sonho, tu nem pensa em desistir, tu Só pensa vai. em fazer, né? Mas tu imaginava ficar do tamanho que ficou? Não, nós não... Muitas coisas... Não eu acho que dimensionava. essa ideia, alguns aprendizados, eu diria, até voltando um pouquinho. Quando eu estava ainda junto com meu irmão, eu lembro que
A gente recém tinha começado, aquelas 2 Kombi caindo aos pedaços lá, né? Torta, às vezes sem freio, não estou fazendo onda, né? Ficamos sem freio, pegou fogo, essas coisas todas não é legal contar agora, não é historinha, né? isso de fato aconteceu. Né? E aí eu lembro que um vizinho nosso comprou um carro zero, não sei que carro seria, se era um Fusca, se era um Gol, o que era. Mas para a época era um carro Um legal. carro legal, era um pessoal que tinha grana, né? Nós era mais... E aí nós olhamos e fizemos as contas, mas nós podíamos comprar um carro se nós quiséssemos já, mas isso 6 meses depois, né? Porque se a gente olha a mercadoria, né? Mas só foi full gás, assim. E aí de cara a gente já disse, um dia nós vamos ter dinheiro para comprar 2 carros e à vista. Esse era o sonho. Chegava a ser sonho, mas aqui vem a primeira mensagem, que é reinvista no negócio, né? E principalmente quando está começando, né? Às vezes tem cara que começa seu negócio e já quer colocar... não dá para deixar todos os ovos na mesma cesta. É uma verdade, né? Eu diria aqui um parênteses, claro. Um pouco daquilo que a Ieda falou no início. Não tem verdade absoluta, né? Então, o que a gente está falando aqui, se servir, copia e cola e leva para casa. Se não servir, bota para o lixo. Porque tem coisas que nós vamos falar aqui que no momento da vida são uma absoluta verdade e num outro momento... Muito rápido não faz mais sentido. É verdade, nada, tem essa razão. né? Depende do momento de cada um. Então, o que é bom para mim hoje pode ser que não seja para você, né? Então, eu sei que nesse momento era botar todos os ovos na mesma cesta. E aquela cesta tinha que dar certo, porque estava tudo ali. A gente ganhava, a gente botava ali, não tinha. E não foi por 1, não foi por 2, não foi por 3, nem por 5, nem por 10. A gente ficou mais de 20 anos que a gente não tinha nada a não ser a empresa. Pagava aluguel ainda, pagava aluguel. Nós já tinha, sei lá, 50, 70 funcionários, para a época era bastante. Amor, nós estamos no caminho. E a gente pagava aluguel, e não era nem porque... na verdade, já fazia aquele cálculo, a gente já fazia lá atrás, né? Que era o seguinte, olha, quanto é que vale um apartamento? Se fosse hoje, um apartamento vale 1 milhão. Quanto é que eu pago de aluguel? Eu pago... 3. R$1.000, que seja, 1.500. Eu ia pagar 3.000 de aluguel se fosse nisso. O moço me disse todo ano. E aí tu diz, esse 1 milhão na empresa, comprando à vista. Comprando à vista. O estoque ali. Quanto ganha como custo-oportunidade. E a gente pensava assim na época. Então, essa é uma verdade, né? Então, no começo, gente, é todo o dinheiro ali. Inclusive o dinheiro das férias que tu podia tirar, bota ali para dentro. Fato que a visão de vocês estava alinhada. Dos dois estava alinhado nisso. Com foco para aquilo dar certo. Exato. E com humildade, né? Assim, no sentido de a gente abre mão de coisas. Não tem que parecer que tu está melhor do que está. Pelo contrário, é melhor parecer que está pior. Quando você vai negociar... Dá uma melhoradinha, alguém, tu já acha? Não. Se o cara estiver muito... Parecendo que está com muita grana, meu amigo, o pessoal quer enfiar a faca. Senão, quantas vezes será que não fizeram negócio para nos ajudar? E com certeza, muitas vezes. Com certeza. E ajudaram, né? De mim no mercado para me ajudar, porque eu era pobrezinho, come caindo nos pedaços. Né? É isso. Alguma coisa para falar aí? Olha, gente, já... Ele não quer falar de quando nós fomos para a praia? Sim. Teve uma vez que nós fomos para a praia, então tiramos uma semana... Não, foi final de semana, acho que foi de quinta a domingo, né? Chegamos na praia... Não deu uma semana. Em Torres, né? De barraca. Aí resolvemos ir fazer o rancho, né? Tinha que fazer as compras para aqueles... Já tinha as crianças? Não, sozinhos. Namorados ainda. Né? Então, aí o que aconteceu? Chegamos no mercado, no Real, lá em Torres, tinha promoção de tangue. O tangue estava muito barato lá. O que aconteceu? Compraram para vender, não? Sim, todo dia nós ia lá, só podia comprar 2 caixas. Todo dia nós ia lá e comprava 2 caixas cada um, né? Então 2 caixas o Kiko, 2 caixas não julgo, 2 caixas não julgo. 2 caixas do Jatito. O que aconteceu muito na hora bom. de vir embora? Como é que carrega? Como é que nós vamos carregar? Num Fiat 147. Num Fiat 147. Então coloca as coisas para cima, faz um lastro, baixa o banco, faz um lastro de tangue ali. Para voltar para casa, o que aconteceu? 2 na frente e 2 deitados atrás em cima das caixas e o material do camping em cima, né? Com a venda dos tangue, nós pagamos todas as nossas férias. E sobrou dinheiro, né, gente? Ai, gente. Então era muito contadinho o dinheiro, realmente, né? Não era sensacional. assim... Sabe que uma vez eu fui tirar as minhas primeiras férias, foram com 16 anos na praia, né? Não tinha o hábito, enfim, né? Família humilde. Sim. E aí eu era manicure.
E a família daquele meu namorado era gigante, era enorme, que também não é uma realidade porque minha família é pequena. Aí cheguei na praia, eu ia ficar 4 dias. E a mulherada decidiu que queria fazer as unhas. Pois que eu, aqueles 4 dias, fiz as unhas de toda a família, começaram a chamar as vizinhas. Eu fiz de todas as vizinhas, além de pagar todas as férias, eu comprei todo o material que eu trabalhei por mais 2 anos. Rendeu, né? Mas que namoro que deu lucro aqui lá. Que férias boas. Que férias boas, exatamente. Vamos pulando o Fiat 147, acampamento. E os Tang. E os Tang. Acho que... Depois tu representou a Tang de verdade, daí um tempo depois. Coisa. Agora, hoje, nós somos distribuidores da Mondeliz, né? A Tang é deles, na região de Caxias, ali. Acho que é Erechim, tem uma parte do estado aqui que é nossa. Aí no interior de São Paulo também. Mas... Ok, acho que passando essas coisas iniciais, né, nós não vamos ter tanto tempo assim, acho que é legal que, pensando nessa relação marido-mulher ao longo do tempo, a gente criou algumas verdades que, para nós... Funciona. Funciona. E talvez, é o que a gente falava antes, né, talvez isso não seja uma verdade para todos os casais. Tá? Então, a gente optou por não levar a empresa para dentro de casa. Tá? E não levar a casa para dentro da empresa. Obviamente que isso não é um muro, exatamente, ninguém consegue fazer isso 100% e não pode nem ter essa pretensão, senão vai se frustrar. Mas a gente consegue, na medida do possível, e acho que esse é o meu papel mais do que da Ieda. Né? Quando começamos a falar, às vezes o meu irmão, quando vem para casa, a gente começa a falar de negócio, e aí às vezes eu digo, cara, vamos deixar para segunda-feira. Né? Porque a gente tem tão pouco tempo no final de semana, e aí tu começa Então eu consigo, de fato, tirar da chamada, da tomada e desligar. E uma vez a gente até falava um pouco mais, mas ao longo dos anos a gente conseguiu fazer isso. E acho que isso ajuda muito nós na relação, assim, né? O que tu acha? Sim. Não discutir sobre trabalho em casa, eu acho muito bom. Apesar que, às vezes, quando eu me vejo, eu estou falando alguma coisa. Porque como o Kiko viaja muito, né? Sim, daí tu quer adiantar algum assunto. Eu quero conversar com ele alguma coisa que tem que decidir antes de chegar Naquele de manhã cedo na empresa. Então, algumas vezes eu conversava. Mas, geralmente, a gente conversa e ele corta, né? Ou ele vem conversar comigo, eu corto. Principalmente no final de semana, que daí eu quero desligar realmente, Sim, né? teus filhos, agora netos. Isso, quero curtir. Mas a nossa relação é bem legal, assim. Uma das coisas que tem também, que dá certo, é que o Kiko é muito sonhador, né? Muito empreendedor. Se ele chegar aqui e enxergar... Vamos pegar a xícara aqui, ele vai dar um jeito de descobrir alguma coisa para inventar com essa xícara. Ele vê poder oportunidade vender. em tudo. Tem uma oportunidade, puta oportunidade nessa xícara. Né? Ele consegue enxergar oportunidade em qualquer coisa. O tempo né? inteiro. Então, ele sonha e eu coloco os pés no chão. Entendi. Né? Então, isso funciona conosco, né? Um sonhador e o outro coloca o pé no chão. Tem coisas que eu acredito realmente... Vamos levando. E tem coisas que realmente eu tenho que cortar ele, dizer, o que vai dar de lucro nisso? Isso que eu ia te perguntar. O que tu faz quando tu não acredita, porque não tem a ver com acreditar, mas assim, cara, não é o momento da gente botar esse sonho agora. Me conta qual que é a habilidade da senhora, porque eu ainda, talvez porque eu tenho uma comunicação meio violenta, né, amor? Mas não, pelo amor de Deus, não é o momento, não sei como é que eu vou aguentar fazer mais alguma coisa. Então, esse é o fluxo. Como é que se faz lá? Como é que se fez até então? Tipo assim, ele chegou em casa cada dia com uma ideia e eu tive que ir dizendo que não é que eu sou contra a ideia, mas que talvez não era o momento. É que depende da ideia, né? Tudo vem muito... muitos sonhos, né? Então, eu vou... Deixa ele falar tudo o que ele quer falar. Tá. Deixa falar. Fala, né? Conta o que ele quer contar. Agora, vindo para cá, ele já queria me negociar uma startup. Tá, então segue assim, segue... Eu fico ouvindo, né? Entendi. E depois, quando ele... Daí, quanto vai custar isso? Até porque o teu papel na empresa sempre foi financeiro, né? Quanto vai custar isso? Será que é verdade? Porque hoje... Todo mundo vem apresentar startup, ou seja, lá, todo mundo não sou tem. contra, tá? Pelo Tudo amor de Deus. unicórnio, como chamam. Isso, né? né? E aquelas planilhas aceitam tudo. Né? Planilha em Excel aceita o que tu quiser. Ela te faz dar um lucro incrível, astronômico, né? Só que tu sabe que na verdade não é. Teve um empreendimento que, quando vieram apresentar para o Kiko, eu disse para ele, essa planilha não está certa. Eu não... E tu sabe de quem eu estou falando, né?
Eu digo, não tá legal isso aí, não tá certo isso aí, não vai dar certo. Mas foi. Ele aceitou, né? Ele foi lá, entrou e investiu o dinheiro, né? Mas tanto é que deu errado, né? Entendi, Porque mas eu aí dizia, teve assim, se tu segue acreditando, ok, vamos... Isso, vai, ok, mas aí entendi. eu tenho que ir com ele, né? Se ele Sim. disser, eu vou, beleza, eu tô junto, né? Entendi. Mas eu mostrava para ele toda vez que vinha Essa uma é a parte que eu apresentação, esqueço. dizia, não tá certo, isso tá errado, né? Não, mas, às vezes eu consigo dizer não. Entendi. Mas tem que ouvir muito. Né? E Ouvir conversar, muito. Eu eu vou acho que é anotar. conversar. O E diálogo. deixar tu desabafar, dizer tudo o que tu quiser fazer, né? Talvez nós dois somos sonhadores, ainda não entendi, mas nós dois somos E muito não vai visionários, acertar- sabe? não vai acertar O sempre Jefferson também, né? é o Não, dos mas pés no chão, graças a Deus. Eu diria, acho que tem uma coisa aqui no meio que primeiro chama-se resiliência, e não é só no negócio, acho que é da relação, que acho que é bem importante, assim. Né? A gente tem essa característica, os dois, acho que a gente aprimorou ela ao longo dos anos, que é, se eu tiver muito brabo, se a Ieda tiver muito braba, a gente, cara, deixa eu botar para fora. Depois tu vai discutir, entendeu? Então, se tiver muito entusiasmado, deixa eu colocar para fora. Depois vai. Tem um nivelamento ali junto. A gente consegue discutir. E daí a pouco a gente está dando risada daquela. E até se provocando, assim, nós somos meio sarcásticos. Né? É uma coisa normal. Quando passou a mesa assim, ó. 30 minutos depois, tá, brigamos, sei lá, brigamos porque quebrou a xícara. Tá bom, quebrou a xícara. Não, ok, italiano. Eu ia falar exatamente. Ah, verdade. Aí quando passou. Tem uma E aí, 30 minutos depois, quando já se acalmou, eu disse, de fato eu tinha botado muito na ponta da mesa e caiu e quebrou. E o problema foi meu. Ou até ela admitiu que o problema foi ela que colocou. Sei lá, independente disso. 30 minutos depois, já passou. Aí um olha para o outro, dá uma risadinha e diz. Vamos comprar uma outra caneca para quebrar, digamos. E já faz a piadinha, né? Cara, e a gente consegue. O humor é o melhor jeito de transpor as coisas. A gente consegue rir dessas coisas, às vezes pequenas, às vezes grandes, né? Às vezes são coisas, mas a gente consegue levar na boa. Então, está muito mais na relação do que no próprio negócio, eu acho. Boa daí parte depois, do sucesso isso, do negócio. Isso para o negócio depois, ele é igual. Vamos lá. Primeiro, eu tenho absoluta consciência do que é um sonho e do que é um projeto, entendeu? Claro. Então, tem coisas, e aí sim, eu tenho 100 ideias por mês, sei lá. Eu sou assim. Tá, tá bom. Mas isso não são 100 projetos. Sim. Entendeu? Não são 100 empresas. É ainda um sonho, eu te diria. Tipo, essa semana aqui teve 2 ou 3 insights e até grandes, assim. E aí, mas é sonho. Deixa, fica ali. Talvez depois isso volte com alguma força e aí isso vira projeto. E aí sim a gente calcula o risco. E como a Ieda falou, tem coisas que eu fiz e deu errado e a gente fez junto. Tem coisas que eu não fiz e deixamos de fazer e poderia ter ganhado muito dinheiro com isso. Tá? E tem coisas que a gente fez e deu certo, alguma coisa tem que dar certo também. Várias aí. Né? Então acho que a gente acaba lá no final, é meio que consenso, sabe? Olha, tá discutindo, mas ok. Estamos no mesmo barco. Eu não tenho problema em não entrar em um negócio, porque a gente. Tem 1000 ideias para fazer, vamos fazer outra, não tem problema nenhum. Né? E se perder dinheiro é horrível, né? Mas também a gente não pode se matar ou brigar porque perdeu alguma coisa. E dinheiro é uma coisa que vai e vem, né? Na mesma proporção então, de energia. O mais importante de tudo, acho que é a família estar feliz. A gente estar junto, né? Mesmo que não deu certo. Com saúde, né? Perdemos, né? Paciência. Vamos esquecer. E vamos colocar uma borracha e deu. Essa capacidade de adaptação, né? Eu conheço um pouco da história, assim, né? Porque mesmo a Nonis, que hoje é uma empresa super consolidada, não foram só flores, né? Não. Tiveram momentos de dificuldade, né? Acho que teve mais espinho do que flores. Né? mas eu acho que tem esse aprendizado a cada momento, né? Essas escolhas que a gente faz né? Juntos, normalmente, quando é mais investimento e tal. Mas o que eu queria deixar de mensagem é também, porque senão a gente está falando aqui, e daí a gente diz... Não, perdeu dinheiro, mas continua. E daí quem tem pouca grana diz, é fácil dizer que pode perder dinheiro porque a gente tem menos grana do que as pessoas pensam, tá? Essa é a minha opinião. Mas daí aí é fácil, né?
Sim, mas quando a gente não tinha, a gente também pensava assim, só que é não a podia, mesma só que coisa. mas não podia perder nada, porque ainda não tinha nada, né? Mas à medida que vai fazendo, acho que eu aprendi com um amigo meu uma coisa que se você entrar num negócio novo, pensa se você consegue sair. E se não, pensa até quanto você pode perder. Entendeu? Para ter um pouco Tem uma margem. não é a aversão ao risco, mas é você controlar o risco. O exemplo típico, vocês acompanharam aqui, quando a gente fez o Pila, né? Pila digital, a gente Tinha uma desenhou. baita ideia, diga-se de passagem, mas Isso. ideia, né? Acho que no time errado, assim, uns 2 anos antes, a gente teria ficado rico com aquela ideia. Tá? E foi uma baita experiência para mim até hoje. Muitas coisas que eu aprendi lá eu uso nos outros negócios hoje. Então, eu não estou arrependido de ter parado com o Pila, mas quando a gente desenhou, nós vamos perder até X valor. A nossa chance é de 1% de ganho. Esse foi combinado com os sócios. Né? Então, a nossa chance de perda aqui é de 99%. Então, nós temos que estabelecer quanto a gente pode perder, porque é quase certo que nós vamos perder. Agora, se a gente engranar... Aí esses 1% viram X. Esse 1% vira uma grana, né, desproporcional. E ok, a gente parou antes um pouco desse... Estava chegando o Pix, né? Então, se nós tivéssemos 2 anos a mais, ou se a gente tivesse envolvido politicamente em alguma coisa ali para botar dinheiro para dentro, no sentido de usuários, porque a gente fez uma coisa maravilhosa para quem é de Passo Fundo e teve a experiência. O Né? Moacir usava Nós muito. nós tinha 200 e poucos lugares que recebiam, estratégicos até. Inclusive a Merece. E 5 mil pessoas com coisa. E a experiência, até hoje, o Pix não é tão fácil de usar como era o Pila. É verdade. Ele vai ser, tá? Por questões de segurança, volume, tem tudo isso. Mas ele era muito prático de usar. Então, e a estratégia foi boa, vamos fazer só em Passo Fundo. Então, a gente não queimou tanta grana assim. Vou te dizer, nós não queimamos 1 por 1000 do que falando em marca, o PicPay. Né? O PicPay está aí até hoje, tentando fazer, mas eu não tenho os últimos números dele. Esses caras já queimaram ali mais de 1 bilhão. Entendi. Né? E nós queimamos menos de 1 milhão. Entendeu? Claro que não ficamos no tamanho deles, mas é 1 bilhão que os caras queimaram e estão insistindo. Né? Só que se der certo, eles sabem que 1 bilhão deles vai virar... Sim, muitos bilhões. É que do dia do dar certo pro dia que vai acabar tudo, às vezes é só umas horas que divide, né? Isso aí, eu tô aprendendo esse cálculo. Tem muitos aprendizados que eu tenho com ele, mas ele subverte algumas coisas que a gente olha um caminho e pensa assim, é isso aqui. E aí ele vem, às vezes, com umas tiradas diferentes. E eu lembro de uma história, né, se tu puder compartilhar, porque a gente fala assim, sorte ou competência, aí tem muito de afastar a sorte de um negócio. Né? Tipo assim, de não atribuir, né, a sorte ou azar, e eu, logicamente, até concordo com isso. Mas lembro de uma passagem que tu contou do de novo, tu vai lembrar disso. Sim. E que era uma coisa que, claro, não vou atribuir unicamente a sorte porque tu estava preparado. Mas conta um pouco de como é que foi essa história, do momento que estava o NIS e como é que surgiu, porque eu lembro que tu falou assim, cara, tem um componente também que é sorte, e aí tu tem que ter gratidão por isso também, né? Fácil contar, anos 90, plano Collor, e eu caí do telhado e fiquei, 30, 90 dias de cama, né? Tá brincando. Eu sei que quando eu voltei para a empresa, e morava em Marau, nós já tinha o prédio ali do lado do moinho ali, e nós estava quebrado. É tipo assim, se a gente vendesse toda a mercadoria, não pagava toda a dívida. Tinha que vender toda a mercadoria. Nós tinha 3 caminhão, né, 3/4, para quem sabe, 608, caminhãozinho velho e pequeno. Tinha 3 velho e pequeno, tinha que vender 2 e toda a mercadoria para poder pagar as dívidas. Então sobrava um caminhão velho. E nós, no sábado de tarde, né? Tipo, era normal a gente fazer um levantamento, e era na mão, fazia o balanço e dizia quanto dinheiro tem, vai ter uma ideia se estava. Hoje no computador tu tem na hora, né? E aí a gente decidiu que nós ia tocar. Muitas empresas quebram assim, às vezes o cara quebra com o dinheiro dele e dos outros, até porque tu vai entrando para... É assim. Mas para nós deu a sorte de que o fornecedor nos era distribuidor da Arcor na época, e a Arcor lançou no Brasil, novidade, o chiclete de novo, ovo de dinossauro, e escolheu o mercado do Rio Grande do Sul como mercado teste. Só que eles também não eram tão organizados assim. Eles não sabiam que eles não tinham distribuidor em Porto Alegre. E nós comprava muito. A gente chegou a representar 12% da venda deles no Brasil. Caramba. E nós atendia Passo Fundo, Santa Maria
Santa Porque Rosa. aquilo virou uma febre, né? Aí, cara, quando o cara que me atendia veio de Porto Alegre, né? Ele disse, cara, eles não sabem que não tem distribuidor. Me ajuda. Eu disse, claro que eu te ajudo. Se esse negócio der certo. Daí ele botou uma estratégia, né? Eu arrumei um cara que vendia para os atacadinhos, o cara tinha, daí arrumar também os parceiros certos. O cara tinha 200 atacadinhos em Porto Alegre, conhecia todos, sabia para quem dar crédito, né? Porque seria o risco. E, cara, em um ano o nosso depósito ficou pequeno. A gente comprou onde a gente tem a Unis hoje. Esse foi um ponto de virada da empresa. Esse foi um ponto de virada. Esse ano foi um ano que a gente pagou as dívidas e o depósito ficou pequeno, né? Então teve muita sorte. Também esse cara que nós contratamos ganhou muito dinheiro, esse representante comercial. Nesses momentos vocês rezavam bastante? Chegaram a pensar em desistir ou não? Sim. Ou... Não sei. Imagina que aquela tarde, né? Deu um lapso, sim. dá um fechava, lapso, não fechava, né? Vai chamar. As pestanas. Mas teve momentos que a gente pensou, não pensou em desistir, mas que deu desespero, né? Deu. Pelo menos nem desistir, mas vários, questionar, né? assim, poxa, né? Entendeu? Então tá bom. Eu lembro de um outro aprendizado, assim, né? Porque, vamos lá, o empreendedor ele tem um nível de vaidade, né? Acho que Sim. existe um nível de vaidade até positivo, né? Para ter uma característica empreendedor. Mas eu lembro de uma situação também do Kiko em que ele contou isso publicamente, né? De abrir mão muitas vezes de fazer um número, por exemplo, de ter um faturamento que possa dizer assim, poxa, atingi tal faturamento, eu estou de tal tamanho, né? Para olhar também para o resultado daquilo, porque muitas vezes a empresa cresce ou ela incha, mas isso não significa que a empresa está crescendo no resultado. Você puder comentar um pouco sobre essa trajetória e como é que tu foi chegando nessas conclusões? Esse é um bom aprendizado, porque o ego é o teu maior concorrente, né? O teu maior concorrente não está do outro lado da rua, é o teu ego. Quer seja, daí o melhor exemplo, comprei o carro zero e não precisava comprar essas coisas todas, mas também para outras decisões, né? Às vezes tu vai fazer um depósito novo e bota mármore no teu depósito. Nós vendemos mercadoria, não precisa de mármore no meu depósito. Eu preciso vender a mercadoria. Né? Eu até posso, se eu tiver muita grana, me dar o luxo de ter mármore na minha mesa em casa. Entendeu? Ok, não vou viver... Se privando. Me privando de coisas que eu poderia ter, que são meu conforto. Mas para o negócio, tem que entender, ok, eu tenho um negócio que atende... Vou pegar o teu caso, né? Tu atende as madame lá, porque o teu trabalho é um trabalho maravilhoso. Tá? E ok, daí tu tem que ter um lugar mais adequado, mais legal. Não vai botar uma mesa de madeira lá para as pessoas, vai ser mais legalzinho, tá bom. Mas no nosso caso não agrega valor para o cliente. Tu não vende mais por isso. Por isso. Então, mas o ego meu quer ter uma... Então, já foi no meu escritório. Sim, né? escritório simples. Absolutamente simples, né? Ele podia até dar uma melhoradinha nele, mas não vai aumentar o meu lucro com ele. Então, deixa daquele jeito. E não é ser miudeiro, entendeu? É porque não faz parte do negócio. Então ele tem que estar adequado. Eu lembro de uma frase tua, não sei se é exatamente essa, mas assim, que frescura não dá lucro, não dá dinheiro. Frescura coisa não dá assim, lucro. né? Frescura não dá que é lucro. nesse sentido. Então não é não ter um ambiente lá super ok, mas não tem, talvez, uma sofisticação. Tem que estar adequado e fazer. Acho que isso é uma coisa que... Seguir as leis, né? Tem que estar tudo dentro dos padrões. Tem um caso clássico dos caras mais ricos do mundo, Warren Buffett, né? Ele tem um exemplo assim, o escritório dele é super simples. E ele já foi questionado por isso, e ele disse assim, bom, mas aqui não depende de subir ou descer ação, ou de fazer a operação. Se o meu escritório é mais bonito ou não, né? Mora na mesma casa simples e anda com o carro que ele gosta, que não é o carro do ano. Né? Isso aí, tem o carro que ele quisesse. Exatamente. Né? Ele pode comprar a fábrica de carros se ele quiser. Aliás, ele deve ser dono de umas quantas, né? Mas ele tem ações de novo, né? O cara tem que ser feliz, ele não tem que ter dinheiro. Ele tem dinheiro porque é o negócio dele. Entendeu? O dinheiro tem que ser uma consequência, né? Ele não pode ser o que a gente quer fazer com ele e tal. Aproveitar aqui que nós estamos falando isso, tu já ouviu isso também, mas acho que é bom dividir, né? Se um dia eu escrever um livro, tu já sabe qual vai ser o nome, né? Vivam Andar Abaixo. Acho que isso para o casal é muito importante. Tá? É muito importante para a empresa também. Mas falando de casal aqui, é tipo, cara, depois que a gente sobe um patamar de custos na nossa casa, dói descer. Às vezes tu não consegue descer, e daí cada vez tu te enterra vai tirar, mais. Exato, vai tirar das crianças, não vai. Você tinha as crianças no colégio tal, aí a vida melhorou, a primeira coisa, bota num colégio melhor porque eu quero o melhor para meus filhos, tá bom. Eu compro um carro novo porque eu quero... eu começo a viajar para o exterior porque não sei o quê. Come sushi todo dia e deixa de comer depois para tu ver. Entendeu? Né? E aí...
Cara, como é que eu vou tirar o meu filho do colégio? Mentira. Já criou B, escola, os amigos? eu não consigo. Então, descer é muito dolorido. Então, o que é melhor? Viva o andar abaixo. Cuidado de subir, né? Deixa para colocar o ano que vem. Deixa a tua margem de gordura aí, tipo, uma parte do teu salário, quem é assalariado, tem que ser guardada. Não interessa qual é o teu salário. Entendeu? Você consegue guardar. É fácil para quem tem dinheiro. Não, é questão de educação. Claro que é mais fácil para quem tem, não tem a dúvida disso. Mas você está falando aqui quem já trabalhou de faxineiro, cara. Entendeu? Então, quando eu trabalhei de faxineiro, eu guardei o meu dinheiro, porque eu era piá ainda, eu não precisava. Né? Meu primeiro investimento foi uma gaita. Eu não sei tocar gaita, mas a minha vizinha tinha uma gaita nova que comprou para o filho, marca toda skinny, para quem entende, eu não entendo. Eu comprei porque era muito barata e era de uma marca que eu ia vender fácil. Tanto que... Ele comprou para vender. Quando eu fui gravar fita, quando eu comecei a gravar fita, eu vendi a gaita para ajudar a comprar. Foi a minha rescisão e aquela gaita para comprar o estoque de fita pirata. Né? De fita virgem para depois gravar. Fita virgem para depois gravar. Então, eu estou falando aqui uma coisa que eu vivi. Né? Então, você pode guardar um pouquinho. E aí, se um dia você tiver que... Porque sempre acontece algum problema com a gente. Sempre. É a vida, né? É a vida. Essa é a vida. Nós não vamos estar sempre na crista da onda. Nós vamos ter caldinho, todo mundo. Então fica um pouco mais fácil. Ieda, falei demais. Eu queria perguntar uma coisa para a Ieda. Eu vejo o esforço da Marcela, que ele é um esforço adicional, talvez ao que nós, homens, fazemos aqui, Kiko, no sentido, às vezes, da criação dos filhos, e em especial quando são filhos pequenos. Né? Eu tenho 3 filhos, né? Nós temos 2 pequenos, eu e a Marcela. O Benjamin com 4, a Bibiana com 2. E nessa fase inicial de vida, eles exigem muito da mãe. O pai, a gente colabora sempre que pode, assume todo o papel que é do pai, mas às vezes, quando aperta, é a mãe, e tem coisas, exemplo, da amamentação e tal. Como é que foi já com a empresa, já nesse momento com as crianças lá? Assim, tem alguma lembrança disso? Assim, como é que foi? Foi tranquilo? O cara dela foi ótimo. Pra quem tá só ouvindo... cara, eu fiz dar certo, entendeu? Assistindo no YouTube, mas pra quem tá só ouvindo no Spotify, a Ieda, ela baixou assim, deve ter passado um filme na cabeça aqui. Olha, não é fácil com criança, né? Então, quando nasceu... O Luiz e a Patrícia têm 1 ano de diferença, né? Então, foi muito punk. Naquela época, não tinha empregada que chegasse na segunda-feira às 8 da manhã. Né? Nós tínhamos que correr atrás da empregada para buscar ela nas casas que a gente sabia para mim poder trabalhar. O Kiko viajava, nós já tínhamos uma empresa em Porto Alegre também. Então, é muito difícil se tu não tem alguém que tu possa realmente contar. Né? Então, hoje eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz quando eu tive meus filhos, né? Em seguida eu digo pro Kiko, se arrependimento matasse, né? E o que tu mudaria, dona Ieda? Eu acho que eu tiraria o pé, né, do trabalho. Mas na época não tinha como tirar o pé. Ou eu trabalhava, ou eu trabalhava. Eu tiraria se desse, dava, não. Mas não dava para tirar o pé. Bem né? Então, foi bem difícil, né, com as crianças pequenas. Hoje eu acho que tem as escolas e escolinhas maravilhosas, né? Quando o Luiz e a Patrícia nasceram, não tinha. Era muito difícil de tu encontrar uma escola para colocar eles. Ou se tivesse, tinha só um turno, né? Não era integral. Mas, apesar de tudo isso, né? É difícil, tu chega em casa, tu não dorme. Eu fiquei 3 anos sem dormir. Mas nem por isso faltou alguma coisa, faltou carinho e amor para eles, né? Quando eu tinha que trabalhar, tinha que deixar com alguém eles. E quando eu voltava para casa, eu ficava com eles. Né? Então, uma das coisas muito boas foi que, quando eu chegava em casa, eu era 100% deles. Né? E tanto é que a gente não falava mais de negócios em casa. Então, o momento que tu tiver com teus filhos, fique com teus filhos. Esqueça o teu trabalho. Né? Não olhe o WhatsApp. Não. De preferência, não. Hoje tem WhatsApp. Naquela época nem tinha. Não tinha nem computador em casa, né? Nós fomos ter computador em casa em 95, acho que foi. Bem depois que o Luiz e a Paty tinham nascido e tal. Então, não é fácil com criança, né? Mas dê o carinho que tu possa dar. E quando tu pode estar com teus filhos, fica com teus filhos. Curta eles. Mas olhando agora, né? Eu conheço o Luiz e a Paty. E claro que não só em função disso, mas logicamente pelo exemplo de vocês e tal. Mas eles deram super certo, né?
São pessoas Para maravilhosas. Colônia também. Oi? Para Colônia tá bom, né? Tá, olha. Quero dizer assim, não é só dar certo no sentido empresarial, não. Estou dizendo como pessoas, né? Quem conhece os dois sabe. A Paty, eu já fiz o convite para ela vir aqui. Ano que vem ela deve aparecer para bater um papo conosco. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu não vou dar muito spoiler, mas depois eu quero falar um pouco dos aprendizados que eu tive também ouvindo as histórias, né, do Kiko e da Ieda em relação aos filhos. Mas é bacana de ouvir isso, Ieda, porque a gente se coloca às vezes, né, a gente está nessa fase de estar acelerando muito, né? E aí é claro que abre mão muitas vezes, né, desse convívio, de trabalhar até tarde. Eu trabalho 12 horas, 14 horas por dia. A Marcela tem um ritmo, né, parecido também. E às vezes a gente se sente culpado, né? E temos buscado assim criar um equilíbrio, mas não é fácil. Talvez nessa fase que a gente está, que é uma fase de produção, né? E que parece que tem um tempo para as coisas acontecerem. Não sei se esse tempo é da nossa cabeça ou se é, mas a gente se culpa às vezes, né? Mas por outro lado, né? Isso é uma coisa que nos inspira também, né? Olha assim, deu certo, entendeu? Deu certo. Então vai dar, eu vou fazer dar, bem isso. De dificuldade que vocês poderiam ter, vocês dois se afastado como casal, ou poderiam ter criado os filhos, talvez, vamos chamar assim, desajustados por uma eventual não presença e tal, porque o Kiko sempre viajava, porque aí trabalhava, não sei Podia o quê. Contar de outro jeito mesmo. E eles deram super certo. Então não é uma questão só de trabalhar muito, ou de não trabalhar muito, ou de dar atenção. Acho que são outros valores e outros exemplos que certamente vocês deram que eventualmente compensaram, porque eles são pessoas, né, do bem, são pessoas íntegras, né? Então isso é legal, isso para quem olha de fora, né? A gente não tem no dia a dia talvez a oportunidade de falar uma coisa assim, porque a gente se reúne às vezes para uma janta, se encontra, né? Mas isso não passa despercebido. A gente comentou isso muitas vezes e aí é legal também ter essa oportunidade, né, de poder falar e reconhecer isso assim, né? Obrigado. Vou falar duas coisas aqui. Uma para contar a história de quando o Mano nasceu, quando o Luiz nasceu. A gente tinha uma pessoa que ajudava na digitação da empresa, já tinha computador. Está sendo pedido. E aí a Ieda ia fazer a cesárea no sábado, acho que foi, e na sexta-feira a pessoa me chamou e pediu aumento. E aí também isso leva... eu não gosto de trabalhar pressionado, né? Eu poderia dar um aumento e depois demitir, mas também não gosto de fazer isso. E a pessoa, como ela colocou, se não der aumento eu tenho que ir, porque não sei o que. Ok, então acho que tu tem que ir, deu. E nem tinha emprego, né? E não, foi só uma forma de pressão, né? Mas ok, é que para mim isso fica claro, são os recados que você dá para a empresa também. Tá? Exato. Só que, como é que faz segunda-feira para tocar a empresa sem a Ieda e sem ela? Fica... A Ieda... Na verdade, a nossa pessoa naquele momento se aproveitou da situação. Isso, na verdade é isso. Talvez nem com tanta maldade, assim, que a gente cria, né? Talvez okay, sim. É porque é a preparação, é a cabeça da pessoa. Ok, deixa passar. Mas, na segunda-feira, a Ieda estava digitando, né? Fiquei dois ou três dias em casa somente depois da cesárea. cesárea. E já comecei a trabalhar. Levava ele, amamentava ele. Olha só. E assim foi. Por isso que eu digo, ou era trabalhar ou era trabalhar. O Luiz, tu e os pontos. E o computador, eu sei, eu voltei com 4 dias também da Bibiana. Eu ia, mas eu precisava. Até pra minha cabeça. Mas nem por isso eles foram pessoas difíceis de ser tratadas. Nem o Luiz e nem a Patrícia, né? E uma das coisas assim que a gente trabalhou muito com eles foi a simplicidade, né? Honestidade e simplicidade em tudo. Tanto é que com 5, 6 anos eu levava eles para a empresa para trabalhar. Cada um tinha uma tarefa, né? Então a Patrícia contava moeda, separava moeda, o Luiz ia lá no depósito, ajudava o pessoal com caixa. Eles inventavam pegar para as caixas vazias, levar para o eles podem abrir porta, eu sempre penso isso. Sim, então... E eles foram descobrir que a gente era dono da Unis com 15 anos, né? Adorei, sério. Nós tínhamos, 15 anos. Não, acho que não foi 15 anos, mas vamos lá, uns 8, 12, assim. Não, uns 8, não, 9 8 anos. não. O Ló saiu de lá, a Patrícia tinha quase 10 O anos. Loz era um amigo nosso até hoje, né? Foi nosso gerente administrativo. E eles entendiam que o Paulo Loz, né, que era o chefe. Gente finíssima, tá? Abraço para ele se ele assistir, gente boa. Ótima e ideia, aí ele entendia que ele era o dono, né? E aí quando eles descobriram, né? E aí, mas de novo, né, gente? Essas são as nossas verdades, não necessariamente, porque poderá ter aquela família que não tem
humildade, simplicidade Que não como fez valor, tudo isso e dá certo igual. E dá certo Sim. igual. E é, tipo, e é uma família tanto de sucesso como feliz. Porque não tem verdades absolutas, né? Só para a gente deixar isso claro, porque senão a gente vai estar aqui fazendo um podcast só para as pessoas que querem ser humildes e simples. É, tipo assim, amanhã eu preciso ser assim. Não tem a ver Acho que é com isso. dividir algumas experiências que deram certo, mas tem outras antagônicas que também não servem. E às vezes é da característica da pessoa, né? Não É isso. forçar. É porque isso, exatamente Eu vi isso. um casal que é assim, eu quero ser assim. Mas tem que aproveitar e dar uma exato. olhadinha, né? Porque às vezes eu diria que É bom dar você uma criar os filhos inspirada. com simplicidade é mais barato também. Né? Inteligente. Nossa, Mas olha só, total. isso é uma outra coisa que eu queria puxar aqui, porque mesmo eles tendo essa convivência, né, na empresa, eles acabaram não indo para o negócio, eles não estão no negócio hoje. Você poderia falar um pouco de como é que foi? Também tem uma das 500 frases do teu livro aí, Kiko, que tu fala da questão dos filhos, que se tu puder repetir, eu sei que tu sabe qual é a frase, que é legal de compartilhar, porque, de novo, não é uma verdade, mas para vocês funcionou assim e é um exemplo que eu vejo bacana de dar. Não, Mas acho que é importante falar que eles trabalharam na empresa Isso também. que eu queria Não, sim, perguntar. trabalharam, sim, Em mas eu que, quero dizer que né? não Porque, tipo assim, só- chegaram a assinar a carteira e eu não sou demitir as ligado, eu ia crianças? começar Como é que falando foi isso. isso que eu queria entender? Eu ia começar Ou falando nunca nem isso. deixamos, né? Eu ia começar falando isso, dizendo, olha, eles passaram pela empresa, né? Tipo, o sistema que a gente tem hoje de separação de depósito foi o meu irmão, né, o Jatir, que ajudou a instalar junto com o Luiz. Né? O Mano participou bastante disso. A Patrícia trabalhou no DO, ela trabalhou em vendas, mas eles não foram lá como filhinhos de papai, tá? Eles foram trabalhar. Foram trabalhar. Então, tipo, a Patrícia, eu mandei procurar clientes que não compravam há mais do que 90 dias e a gente fez uma carteira com clientes que não compravam há 90 dias, só para ter uma ideia. Lá em Alvorada. Aí, para a gente conseguir arrumar tantos clientes assim, isso se estendeu e ela atendia Alvorada. Então, quem não conhece Alvorada, é uma cidade satélite de Porto Alegre, mas que tinha assim, poder aquisitivo mais baixo e bastante perigosa. Violenta, uma cidade violenta. Exatamente. Eu tinha medo de mandar minha filha lá. Por outro lado, dói, tu tem o risco, sorte que não aconteceu nada, mas era a forma de deixar ela mais forte, né? Eu lembro que eu ensinei para ela, porque também a gente emprestou para eles daí um carro. Aqui é outra coisa, foram a Porto Alegre, eles andavam de ônibus. Né? Aí, depois de um tempo, a gente deu um carro médio para os dois, eles dividiam o carro lá. E daí, quando ela trabalhava, ela usava esse carro. Mas era um carro médio, assim, como fosse hoje um Gol, sei lá. Mas para a vila que ela ia, aquilo era um carro de rico. Então, só, tu não estaciona na frente do cliente. Porque Magrinha, com aqueles olhos azul, lindo. Ela estacionava, então, a meia quadra e vinha caminhando para chegar a pé no cliente e não chegar com um carro. Porque é prepotência tu chegar com um carro, entre aspas, novo, na frente do... Então, tem isso. E o Mano também trabalhou. Legal. Eles até demonstraram interesse em ficar da empresa e tal, né? E aí a expressão que o Moacir que eu falo desde quando eles tinham 10 anos de idade eu prefiro que eles quebrem uma empresa deles pequena do que quebrar a minha. Então, deixa eles se experimentarem numa empresa pequena, que é mais barato se quebrar uma empresa que eles começaram, pequena e tal. O que ocorreu, né, é que eles montaram a empresa juntos e a empresa deu certo. Super né? certo. Então, que é muito legal. Graças a E eu Deus. diria... O que tem nisso? E, de novo, não tem verdades absolutas. Eu tenho amigos, colegas, que prepararam a sucessão de uma forma muito melhor que eu preparei nesse aspecto. Então, Mandaram para o exterior para estudar. A gente fizeram vê que e tal, isso, né? fizeram fazer toda a escadinha dentro da empresa, conhecer todos os setores e dá certo também. Então, não tem... Outros que herdaram quando o pai bateu as botas e deu certo também, né? Existe de tudo. Exatamente. E às vezes também faz tudo isso e não dá certo. Também. Não tem regra, exatamente. né? É verdade. Mas, Também tem isso aí. Mas no nosso caso, e aí de novo vem aquela, né, quando eles montaram a empresa, o Mano veio, o Mano e a Paty, né, sentaram ali e olha, quanto dá para gastar, pai? Eu não tinha ideia do que podia gastar para montar a primeira loja, né? E diz, vai naquele, tinha aberto lá perto de casa um bar lá bonito, assim, um negócio legal. Cara, olha aquele que estilo legal, vocês abrirem Gramado assim. Vai lá ver com o cara quanto Ele gastou. ele gastou e tal, né? Só para ver. Vocês vão ter uns 40, 50 mil para gastar. Daí, quando chegou lá, o cara tinha gastado 200. Daí o cara disse, 40 mil é o que eu paguei para o arquiteto, 20%. E daí Verdade. esse cara disse, não, vamos atrás. Eles arrumaram o arquiteto por 8 lá Aí começam os milagres. lá em Gramado. Gramado. E aí montaram a loja. Mas isso dá muito...
muito mais força para a empresa, porque aprenderam já a dificuldade antes, né? Mas não necessariamente é critério de sucesso, né? Tem critério de sucesso que, às vezes, o cara faz isso e não dá certo. Ou isso atrasa muito o aprendizado deles. Né? Mas nesse caso deu, tá tudo bem. O velhinho lá em cima, nosso amigo. Dá uma ajuda, né? Legal. Gente, olha só, a gente poderia ficar aqui horas. Né? Conversando, mas passa rápido quando o papo é bom. E eu anotei aqui, faço questão de falar que é uma coisa que eu vejo muito, né, do Kiko, porque eu convivo mais com o Kiko, né? Então estou dando alguns exemplos dele aqui. De uma das frases, né? O Kiko tem muitos sócios, me parece conviver bem com eles, e mesmo quando termina uma relação, em alguns casos, terminou sempre de uma boa, né? Mas eu lembro de uma frase que tu disse assim, eu quero sócio feliz. Né? Eu tinha uma situação que a gente estava conversando, disse assim, cara, os meus sócios precisam estar bem, precisam estar felizes comigo, precisam estar felizes com a empresa, precisam estar felizes com o que eles ganham, porque eles vão produzir. Né? Então essa foi uma coisa que me marcou muito, assim, me gravou. Eu não tenho a percepção do Kiko, assim, do cara que assim, não, que ele quer, tem uma voracidade, querer se aproveitar, né? Acho que tem um lado humano que tu consegue conciliar com esse lado empresarial agressivo no sentido da venda, do negócio, mas sem perder esse lado humano e sem perder um lado de curtir a vida, que eu vejo também ser uma coisa que eu te admiro, né? E vejo isso em vocês, que vocês viajam, vocês conseguem ter um tempo para os momentos de lazer, né? Assim, lógico que também construíram uma trajetória que permite isso hoje, porque não dava para fazer isso talvez lá atrás, ao contrário. Né? Nasceu o filho, teve que trabalhar 2 dias depois. Mas que hoje vocês conseguem se permitir isso. Assim. Em que momento vocês acham que vocês despertaram também para isso, que viram assim, poxa, mas também a gente precisa curtir, a gente merece usufruir disso? É uma pergunta e uma colocação. Vou fazer primeiro a tua observação aí dos sócios, tá? E para deixar claro aqui, né? Na verdade, a Unisa a gente vendeu a participação, o controle acionário dela para uma empresa que está comprando outras empresas e consolidando o setor. E quando a gente tomou essa decisão, que não foi só juntos, eu e a Ieda, foi com os 4 mesmo. Com a família. Mesmo que as crianças digam, a gente tem esse conceito, né? Eles criaram esse conceito. O que é de vocês, fiquem tranquilos. Nós não sonhamos com o dinheiro de vocês, porque nós temos a obrigação de construir a nossa vida. Ok, mas ainda assim, o que a gente tem, espera-se que fique para eles depois. Sobra alguma coisa para eles. Mas daí é uma outra expressão que eu sempre tive, e muitas pessoas têm, essa copiei de alguém, né? Que é, quem não sabe fazer, não sabe manter. Então, o fato deles aprenderem, montarem uma empresa e tocarem essa empresa, vai ter muito mais facilidade em manter aquilo que a gente vai deixar, né? Então, e nessa venda eu amadureci muito no último ano, né? Nós ficamos 2 anos negociando, concretizamos o negócio em fevereiro desse ano, e eu aprendi muito nessa venda, assim. Então, cada vez a gente aprende mais coisas, né? E ao mesmo tempo isso reforçou a minha relação com os outros sócios, né, de outras coisas que a gente tem. Eu aprendi um pouco isso, primeiro com os irmãos, né? Nós somos em 4 irmãos, todos nós já tivemos sociedade uns com os outros e já desmanchamos as sociedades e a nossa família continua. Então, a gente conseguiu fazer isso, né? O que é muito bom. E daí não só com eles, também com os outros, tu vai aprendendo, né? Com os outros sócios também. E, de fato, tem um pouco disso, né? De diminuir a voracidade, essa de que, cara, tudo é para mim, tudo é para o meu, tudo eu tenho que ganhar. Aquilo que eu falei antes lá, de, cara, a gente sabe às vezes que a gente tem que perder um pouco, né? É só tu para ganhar a longo prazo. E até para tu ganhar qualidade de vida, quando tu fala, né? Porque senão o cara fica estressado. É aquele cara que vai lá e faz um negócio, sei lá, compra ou vende um terreno, depois que ele comprou o terreno por 10, que foi um baita negócio, ele chega em casa e diz, mas será que se eu espremesse eu não conseguia comprar por 9? Daí o cara não consegue dormir. É um posicionamento, é um modelo mental. Mas isso existe, né? Modelo É, mental. existe. Então, não, nós somos, de fato, nós somos mais leves com isso, para ser feliz na jornada, né? E não na chegada. E aí, com os sócios todos, e aí eu tenho orgulho disso, né, quando eu falo isso. Porque a gente... Eu ainda não encontrei alguém que não gosta de ti. Ainda ou bem, que tenha falado algum dia. E ó, que eu falo com muita gente. Eu diria, provavelmente vai ter
algum funcionário que entrou na justiça, alguma coisa Às assim. vezes alguma mágoa. Alguma Mas daí mágoazinha e tal. de mim já tem, e eu não tenho tantos anos já também. Mas eu não. Mas eu tenho mais funcionários que falam bem de mim. É normal para mim, eu não passo 15 dias sem encontrar um funcionário que já saiu da empresa e que vem me agradecer que a vida dele. Porque a gente investe muito em Acaba sendo uma escola, né? Então, eu sei. E o bom, né? Porque, como outra verdade, a gente não consegue fugir do nosso rastro, pro bem e pro mal. É verdade. Então, esse cara que trabalhou contigo, que passou pela empresa, que você investiu, e aí, porque uma coisa é tu estar aqui falando no microfone e dizendo que eu sou bonitinho, bonzinho, faço tudo certinho, né? Isso todo mundo vai falar. Mas o teu rastro é que vai deixando isso ao longo do tempo. E esse cara que passou pelo rastro, hoje ele está, às vezes, lá na indústria, está lá no teu cliente, eu estou falando e me lembrando de pessoas, tá? O cara é o gerente de compras de um cliente meu que me compra 1 milhão por mês. E foi meu funcionário. Então ele sabe que quando eu vou lá no negativo, é que ele sabe que quando eu vou lá no cliente eu digo, eu sou justo. Primeiro, eu não trabalho de graça e segundo, eu não estou aqui para ficar rico com uma venda só. Eu estou prestando um serviço e assim. Eu dizer isso hoje para um cliente que não conhece o outro lado é uma coisa, mas para essa pessoa que me ouviu entrar numa reunião e dar uma mijada no pessoal, porque entubaram um cliente e venderam demais, entendeu? Ela sabe que eu estou falando a verdade, né? Então o teu rastro ele te procura sempre, é normal, né? E a pessoa diz, olha, você investiu em mim. Estou aqui me lembrando, né? E isso é algo que essa próxima geração ela não se liga, né? Ela tá lá no Instagram e acha que o mundo tá ali. E, cara, não adianta. O oi e o tchau que tu dá no dia, tu vai encontrar no restante do mês, pode ter certeza. Não tenha dúvida disso. Esqueci a pergunta, se ela tinha a ver com isso. Eu acho que já respondeu. Tá. Mas eu vou aproveitar aqui com o Ieda, de novo. Talvez a gente vai marcar já um outro aqui. Já pode ser que sim, algo né? Dois já consigo aqui, ver. Né? Porque ficou bastante história aqui. Mas eu já quero aproveitar para agradecer vocês pela participação, né? Eu tenho orgulho, né, de dizer que eu sou sócio do Kiko no empreendimento. Nós somos sócios no empreendimento. A gente tem usado para o currículo. E que está indo muito bem, né? Está indo muito bem. Está indo muito bem, graças a Deus. Mas eu costumo... Esses dias eu fiz uma brincadeira, não vou citar o nome das pessoas, mas estava eu, o Kiko e um outro grande empresário. E a soma daquelas empresas ali, entre as empresas, davam 5 bilhões. E eu disse assim, olha, nós três aqui estamos faturando uns 5 bi junto, né? Mas eram vários empresários. A minha parte talvez mas seja menor. Mas a minha menor. era 100 mil. Né? Mas já estou perto de quem está trabalhando, né? É melhor quem não está trabalhando, exatamente. Mas é isso, assim, acho que essas coisas que eu trouxe, né, Kiko, de exemplos, é porque eu te conheço disso, assim, não é alguém que me contou alguma coisa, né? E é por isso esse convite, né? É porque realmente são pessoas que nos inspiram, né? E esse exemplo, como vocês disseram, com essa humildade que não é uma regra, mas que através de algumas coisas dá para aprender. E eu fui anotando algumas coisas aqui, depois dá para fazer alguns cortes aqui. Eu anotei só algumas, tá? Mas olha só. Que já não consegue fugir do próprio rastro, que a gente tem que ser feliz na jornada e não na chegada. Quem não sabe fazer, não sabe manter. Viver um andar abaixo, reinvestir no negócio. O maior concorrente é o ego, frescura não dá dinheiro. Ele vai usar isso, inclusive comigo. Muito. Então, são aprendizados que talvez possam fazer sentido, né? Alguém que está nos escutando aí, Brasil afora. Às vezes a gente não sabe, a internet tem disso, né? A gente não sabe quem vai nos escutar. Sim. Alguém vai uma hora colocar assim no Spotify. Isso é muito incrível. E vai olhar aquilo ali, mas eu achei, vai clicar. E talvez isso que a gente está conversando hoje vai fazer diferença na vida de alguém que a gente nunca para outra realidade, conversar, né? Isso é incrível da internet. Então eu quero agradecer vocês por terem aceito esse convite também. Vou deixar a Marcela fazer também a despedida dela. Mas já agradecer por vocês trazerem, né, esses exemplos. Ele pediu para tu curtir. Sim. Vamos fazer um merchandising. Me ajuda aqui, né, para o pessoal que se inscrever no canal, né? Baixar, ativar as notificações para receber aí, porque a gente ganha deixar o seu like, comentar, compartilhar. Mandar também no WhatsApp os comentários, que é bem legal receber. Para quem gostou, para quem não gostou, compartilhar com os amigos, com os inimigos também. Né? Mas agradecer vocês por se disponibilizarem de contar essa história, né? Vocês são pessoas reservadas também, até pela característica, né? Vocês não são pessoas assim, de ficar, vamos usar um termo coloquial aqui, se exibindo com o que tem e o que não tem. E então foi uma honra assim, vocês terem aceito esse convite para a gente, né, bater esse papo, e que eu espero que muitas pessoas possam ouvir, porque eu tenho convicção que quem ouvir vai sair diferente, vai terminar esse episódio repensando, talvez refletindo coisas sobre a sua vida,
e quem sabe a gente vai poder ter ajudado a vida de alguém aí que a gente nem conhece. A minha, com certeza, que vocês conhecem, já ajudaram muito, tá? E quero agradecer a presença, o tempo de vocês como casal, como empresários, como pessoas. Eu sempre falo que essa é a maior riqueza que a gente tem, e compartilhar a nossa existência com outra pessoa é um milagre nos dias atuais, né? Eu estava aqui pensando hoje de manhã, eu escutei 2 podcasts, né? Bem distintos. E os 2 eram de característica empresarial. E as pessoas falavam assim, tu tem que ler o livro tal, porque lá tá escrito tal coisa. O outro dizia, quando tu lê o livro, me deu um insight X. E todo mundo lê muito livro, escuta muito podcast. Que bom, né? Maravilhoso. Mas a gente escutou aqui que não era história de livro, era história da vida, né? Então foi 100% vivido o que foi falado aqui. Isso é muito diferente, porque a gente escreveu uma ideia. Agora, viver, provar, respirar, com todas as influências emocionais que a gente tem, pessoais, como casal e como família, né, como sócio e filhos junto, isso muda totalmente a história. Então, quero agradecer por todos os relatos da vida real de vocês aqui, que vocês puderam abrir para nós. Muitas pessoas não gostam de se expor no que erraram, porque parece que ficam frágeis, e vocês mostram há muito tempo quanto vocês se fortalecem na fragilidade que viveram. Então, meu muito, muito, muito obrigada. Show de bola. Tu falou uma verdade. Acho que a gente sempre aprende mais com os erros dos outros. Então, sempre que quando eu for entrar em um negócio, e já muitas vezes eu fiz isso, a gente vai pedir o que você não faria. Acho que essa é uma coisa para tu anotar. Eu ia dizer, o que você não faria. Porque normalmente a gente vai lá e o que você faria? Eu quero montar, sei lá, eu quero montar um negócio tal, um restaurante, uma academia, sei lá o quê. E a gente vai lá e pede para alguém como é que faz melhor isso, o que faria. Que é bom, que tem que fazer. Mas pega alguém que quebrou nesse setor que tu quer montar e pede o que ele não faria. E aí você vai ter, de fato, um aprendizado. Eu lembro de ter feito uma vez uma palestra no Clube Comercial, a CISA, a CDL era, e que era exatamente isso. Eu só falei das coisas que deram errado. Né? Porque não pensa que é só coisa bonitinha aqui. Eu vou ter uma fila de negócio, de coisas que deu errado. Né? Então, acho que isso é bem, bem importante. Mas, terminando, a minha saudação, meu agradecimento aqui, acho que sempre é bom, né? É bom compartilhar. Isso também faz bem para o ego, né? O ego tem o maior inimigo, mas tu tem que cuidar bem dele, tem que tratar, porque, né, traz o teu inimigo para perto, né? Então, deixa ele bem bonitinho. Então, me senti muito bem, até porque a gente sempre se sente bem falando com vocês, né? É muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade aí. E tomara, de fato, que alguém aproveite alguma coisa do que a gente falou. Se não gostou, joga pro lixo. Não tem problema nenhum também, que a gente não tem trauma com isso. Agradeço a vocês dois, então, pelo convite, né? A nossa história é muito simples, né? Mas é uma história de vivência, de diálogo, né? E transparência, né? Nossa vida é bem transparente, bem tranquila. Agradeço a vocês e que alguém possa aproveitar alguma coisa que a gente falou. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Esse é o propósito do Me Inspira, né? De inspirar empreendedores, inspirar pessoas a partir de histórias, né? De persistência, de superação, de histórias reais. E quem às vezes está começando, puxa, mas tem uma trajetória tão longa, mas aí que está um exemplo que quando tem persistência, tem dedicação e tem tudo isso que vocês trouxeram de exemplos, dá para fazer. Então vamos lá, nos sigam no Instagram, no Spotify, enquanto está viajando, fazendo atividade física, né? Ou quando quiser dedicar um tempo para aprender, entra lá no nosso canal do Spotify, segue o Me Inspira, e lá você vai encontrar histórias inspiradoras, como a gente viu aqui hoje do Kiko e da Ieta. Obrigado mais uma vez e até o próximo. Até o próximo. Valeu.